Oi, tudo bom? Aqui é o Vini e hoje eu vou te mostrar como fazer isso que você está vendo exatamente agora. Uma textura animada de papel no After Effects. E como aplicar essa textura em seus textos ou outras camadas que você talvez tenha por aí. Então, sem mais delongas, vamos direto para o tutorial. Bem, eu já abri aqui um projeto, já criei aqui uma composição dentro do After Effects e já fiz uma animação aqui de texto bem simples, né? Eu não vou ensinar como fazer ela porque o foco hoje não é a animação, é a textura. Então vamos direto ao ponto. Para você conseguir animar texturas, tem que ter primeiro a textura, né? E eu tenho aqui algumas texturas salvas, você pode ver aqui que tem algumas de halftone que eu tenho aqui, e eu também tenho algumas de papel, né? Papel amassado, papel com granulado, né? E etc. E são texturas muito boas, né? E a dica que eu dou para vocês conseguirem encontrar texturas com altíssima qualidade desse jeito é ir no site texturelabs.org. É um site totalmente gratuito, é de graça esse site, e ele disponibiliza ali várias texturas incríveis, assim, tanto de papel como também de filme, granulado, de metal, de grunge, né? Tem muita textura legal nesse site. Eu acho que se você trabalha com motion design ou design normal em geral, né? Design gráfico em geral, você deveria ter esse site aí salvo nos seus preferidos, porque é muito bom mesmo. E eu fui lá e baixei algumas texturas, né? Eu vou utilizar aqui, nesse vídeo, somente essa aqui que eu já observei um pouquinho antes, né? Já baixei antes e vou utilizar ela. Então, para você conseguir fazer, né, a textura animada, que aqui por enquanto não tem, né, é só um fundo preto, vamos primeiro criar uma composição somente para a textura. Vou pegar a textura aqui e vou arrastar ela para este ícone aqui e criar uma composição somente com essa textura, tá? Pronto, temos aqui a textura. Eu estou usando aqui 60 fps, né, só para fins de medição, porque eu acho que fica mais fácil de mexer, né, de contar ali o timing com esse FPS, mas você pode colocar qualquer um aí, fica a seu critério, tá? Depois eu vou alterar um pouquinho isso só para ficar um efeito mais bonito, eu vou mostrar para vocês mais tarde, tá? Mas beleza, vamos fazer então uma animação na textura. Basicamente eu apenas quero que ela fique se mexendo como eu mostrei aí no vídeo inicial para vocês, né? Então, basicamente, eu vou vir aqui, vou apertar Shift Page Down, né? Isso vai avançar 10 frames e eu já vou clicar aqui na camada, apertar Ctrl Shift D para dividi-la. E vou fazer isso aqui até dar 1 segundo, né? Então eu vou 10 divide, até dar 1 segundo. Aqui em 1 segundo eu vou deletar o restante. E eu quero que a minha composição geral tenha exatamente 1 segundo de tamanho, né? Porque exatamente 1 segundo que eu fiz aqui a animação. Eu vou apertar Page Up só para voltar um framezinho só. E vou apertar a tecla N no teclado para poder delimitar a área da composição como sendo apenas 1 segundo. E agora eu vou apertar Ctrl Shift X. E pronto, agora minha composição tem apenas 1 segundo, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou basicamente mudar a posição de cada uma dessas camadas aqui para que tenha uma variação de posição, né, de tamanho aí, para que ela fique mudando, né, ao longo desse 1 segundo. Então primeiro eu vou deixar normal, a segunda eu vou vir aqui, vou aumentar, talvez ali uns 120, vou mover um pouquinho para o lado, vou rotacionar aqui, né, talvez 180 graus, né, para ficar um pouco diferente. E cada uma tem que ser diferente da outra, né? Você pode ir ajustando aí conforme você for observando. Eu vou colocar aqui 150, rotacionar para 45, aumentar um pouco mais de tamanho aqui, enfim, você vai vendo como é que te agrada e você vai fazendo, tá? Prontinho, já mudei aqui para cada uma das camadas, a posição, a rotação, a escala e tudo mais. E eu vou voltar aqui para o começo e vamos ver como é que está ficando essa animação. Viu só? Ele vai ficar dando esse looping aqui, né? E basicamente tá como eu quero realmente, né? Ficou basicamente um looping aqui de animação, onde o papel apenas muda de direção e fica uma animação mais blocadinha, né? Que é justamente esse o visual que eu quero alcançar. Então para mim tá perfeito. Já fizemos aqui a textura animada, eu vou fechar aqui essa composição. Aqui nas minhas pastas eu vou colocar ela aqui na pré-comp, sempre bom se manter organizado, tá? Vamos colocar então essa animação aqui. Você pode observar aqui que eu tenho um BG já criado, né? E eu recomendo que sempre que você for animar qualquer coisa, tenha sempre um BG na sua composição, a menos que você realmente queira fazer um vídeo transparente, né? Alpha Channel e tudo mais. Mas qualquer tipo de animação é bom você ter um BG, mesmo que ele fique só apenas para servir de fundo mesmo, sabe? Que às vezes dá alguns bugs relacionados a isso, então é sempre bom ter um BG, né? No caso, eu criei um BG preto aqui. Vou trazer então a textura para a minha composição. Clicar aqui e arrastar para logo acima do BG, né? Pronto, beleza. Só que você vai perceber que ela está com 1 segundo de duração apenas, né? Vamos resolver isso. Então você vai apertar Ctrl Alt T. E ele vai já mudar o visual, né? Vai permitir que você expanda aqui. Então você vai expandir até o final da composição, que no caso aqui tem 6 segundos. E você vai notar que vai ter 2 keyframes aqui, né? Por quê?
Porque ele habilitou o Time Remap, né? Basicamente ele remapeou o tempo. Então o keyframe é o tempo inicial e esse keyframe final aqui é o tempo final da animação. Se eu esticar esse keyframe até o finalzão, vai ficar bem lento a animação, porque vai durar o tempo que eu estiquei aqui, tá vendo? Então, basicamente, eles controlam o tempo. Só que se você chegar nesse keyframe aqui final, você vai perceber que fica preto a tela, né? Porque o último frame, por padrão, sempre é preto. Então, para resolver isso, vamos vir aqui. Você vai apertar Page Up só para voltar um framezinho. Vai criar outro keyframe aqui. Vai deletar o keyframe que estava aqui antes. Vai voltar e colocar o novo keyframe no lugar dele para que ele não chegue no último frame, né? Fique ali no penúltimo e não fique preto. Beleza? E agora, a gente vai querer que isso aqui entre em loop, né? Porque a animação termina aqui em 1 segundo. Eu quero que ela continue repetindo. E para entrar em loop, você vai vir aqui nesse reloginho, vai segurar a tecla Alt do teclado, vai apertar no relógio. Vai vir aqui na setinha. Vai vir em Property e vai colocar aqui a opção Loop Out, né? E vai dar Enter, né? Enter com o Enter do Non-Lock, né? Você vai clicar fora da expressão. E agora sim você vai perceber que esse texto aqui vai ficar dando loop aqui infinitamente até terminar a composição, tá? Então já fizemos aqui o nosso loop de animação. E agora, como último ajuste aqui da textura, vamos agora deixar ela preta, né? Porque o texto aqui está branco, eu quero que fique preto, né? E o bom de trabalhar com papel é que ele apenas geralmente vai ser preto e branco, né? Então você pode apenas utilizar um efeito de inversão para que ele inverta, né? E fique as partes brancas fiquem pretas e as partes pretas fiquem brancas. É isso que eu vou fazer. Só que antes, né, eu vou utilizar aqui um outro efeito, que é o chamado tint, né? Ou tint, em inglês, sei lá como é que fala, né? Mas tá aqui esse efeito tint, eu vou trazer para cá, para o papel amassado. Por quê? Porque você vai perceber que originalmente ele está um pouquinho azulado e o tint ele vai deixar literalmente só preto e branco. Então ele vai tirar qualquer tipo de coloração, né, que influencia aqui o papel. Eu gosto, é um gosto pessoal meu. Se você quiser utilizar, pode utilizar também. Eu prefiro dessa forma, porque quando você converte, quando você inverte, né, a cor do papel, você vai perceber que ele fica um pouco mais confiável, fica mais preto e branco mesmo, né? Eu vou vir aqui, colocar o efeito de inverte, trazer aqui papel amassado. Vai ficar aqui preto e branco. Se eu tirar o tint, você vai perceber que ele fica um pouquinho mais, sabe, mais quente a cor. Se eu ativar o tint, ele vai ficar um pouco mais fria. Então eu prefiro dessa forma, tá? Show de bola. Então a gente já percebeu aqui que o papel já está preto, já ficou preto, já ficou legal como eu queria. Só que eu tô achando ele aqui um pouco, sei lá, muito aceso, né? Eu quero deixar um pouco menos opaco a camada. Então eu vou vir aqui no papel amassado, apertar T e colocar 70%. Mas isso é um gosto meu. Se você já estiver gostando dele assim, pode deixar assim também, não tem problema nenhum. Ok? Perfeito, já deixei aqui o papel amassado dessa forma. Eu vou depois habilitar o 3D dele, mas eu não vou habilitar por enquanto, porque a gente ainda não chegou ainda na hora de fazer isso, tá? Eu vou evitar deixar em 3D agora e no final deixo ele 3D para poder ser animado junto com o resto das camadas, né? Beleza, então a gente já tem aqui a textura de fundo, muito bonitinha, gostei. Mas agora temos que aplicar essa textura no texto. E como é que a gente pode fazer isso? Eu vou utilizar uma técnica que basicamente usa o Luma Matte para aplicar a textura. Então, como é que isso funciona? Primeiro, eu vou duplicar aqui a camada de textura que a gente já tem. E vou trazer ela para baixo aqui, né? E vou ocultar essa camada. Vou deixar ela oculta. Vou renomear para textura, para diferenciar aqui do restante. E, para não esquecer, eu vou deixar ela em 100% de opacidade, porque ela não vai aparecer. Então, é importante que ela tenha esse 100% aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui nessa camada um efeito de curves, né, de curvas, e vocês já vão entender o porquê. Basicamente é o seguinte, eu vou vir aqui, se tiver desse jeito aqui, exatamente como está aqui para mim, você pode apertar Toggle Switches, que ele vai mudar aqui os modos, vai aparecer essas duas opções aqui, ou F4, né? Se você apertar F4, ele vai mudar também. E aqui no Track Matte, né, que basicamente é onde você consegue selecionar as máscaras, tem duas opções, você pode deixar a máscara como Alpha Channel ou como Luma Matte. Eu não vou explicar muito detalhadamente o que isso significa, mas basicamente o Luma Matte ele vai utilizar a luminosidade, né, ou seja, os valores de preto e branco de uma camada, como base para mascarar a camada que você selecionou. Então, por exemplo, se eu chegar aqui na palavra Pense, né, e vir aqui no Matte e apertar textura, né, você vai perceber que ele, por padrão ele vai vir assim, quer dizer alfa. Se você clicar de novo, ele vai ficar Luma Matte. Basicamente, ele vai ficar baseado aqui na luminosidade. Então, as partes, né,
as partes mais claras vão ficar visíveis e as partes mais escuras vão ficar invisíveis, né? Só que tá praticamente invisível aqui, né? Então eu vou inverter esse efeito. Então eu vou botar para as partes claras ficarem mais escuras e as partes escuras ficarem mais claras. Pronto. Então aqui já ficou mais legalzinho, já ficou mais bonitinho, só que tá muito, sei lá, ainda não tá parecendo muito que tem uma textura aqui. Então para ajustar isso eu vou ter que modificar um pouquinho os valores de preto e branco na camada que está sendo base do efeito, né? Que é a textura. Então eu vou vir aqui, vou nas curvas e vou modificar, né? Então vou deixar talvez os pretos um pouco mais pretos, né? Vou puxar aqui o branco mais para cá, né? Você vai ajustando conforme você mais gostar, né? Tá legal? Vou talvez diminuir um pouquinho mais o preto aqui para não ficar tão... Trazer um pouco mais para cá. Acho que aqui tá legal. E pronto. As partes mais escuras vão ficar visíveis e as partes mais claras vão ficar mais transparentes. Por isso vai ficar parecendo desse jeito aqui, vai ficar parecendo que a textura está sendo aplicada em cima desse texto, né? Pronto, depois que você achar uma curva que te agrada, né, que você acha legal, você pode aplicar, né, a mesma máscara para todos os outros textos. Então você vai vir aqui, textura, vai deixar em Luma Channel invertido, vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, como você pode ver. E isso aqui vai mudar conforme a animação da textura também, né? Se eu passar por aqui, você vai perceber que ele vai dar essa mudada aqui conforme vai mudando também o texto, né? Só que ainda não está suficiente para mim. Eu quero que fique um pouco mais, né, pareça realmente que está com uma textura aqui. E para fazer isso a gente vai fazer um último passo, que é adicionar o Displacement Map. Então eu vou vir aqui nos efeitos, Displacement Map, sempre salvando, tá? Nunca esqueça de salvar. E vou colocar aqui nesse primeiro texto, Pense. E o que esse efeito vai fazer, basicamente ele vai fazer uma pequena distorção, um deslocamento ali, né, uma distorçãozinha nas bordas do texto, né? E ele vai usar também uma camada como base para fazer isso. Então a gente vai colocar a camada textura, você vai vir aqui na segunda opção, vou colocar Effects and Masks, tá? E você vai definir aqui quanto que você quer que tenha deslocamento, né? Vai estar em 5 por padrão, vou colocar aqui mais ou menos uns 8, acho que 8 vai ficar legal. Isso vai fazer com que as bordas fiquem também um pouco distorcidas, baseadas na camada que está servindo de base para a textura, né? E se você pegar aqui, copiar e colar no restante, tudo vai ficar também mais ou menos assim, meio falhado, né? Meio deformado, seguindo aí o padrão da textura. Então vai ficar muito mais realista, né? A deformação, enfim, da camada aqui, né? Ela vai deformar baseado na camada de baixo aqui, né? E você pode também colocar o valor que você quiser. Eu coloquei 8 porque para mim funciona melhor. Então, depois que você fizer isso, a gente vai finalmente vir aqui no começo, apertar F4 novamente, né? Eu vou colocar essa camada aqui, né? E a camada de baixo como 3D, porque aí ela vai seguir a animação da câmera. Então, ao dar play, basicamente, vai ficar bem mais parecido, que tem realmente uma textura ali, né? Sendo aplicada no texto. E isso deixa o seu vídeo muito mais orgânico, muito mais dinâmico, muito mais bonito e realmente agrega bastante. Então eu recomendo que sempre você brinque um pouquinho com texturas, né, etc, porque vai ficar bem legal. Como bônus, um toque final aqui para você ficar com um efeito muito mais bonito é você adicionar, sobretudo, né, aqui nessa composição, uma camada de ajuste. Vou colocar aqui o efeito de Posterize Time, né? Então eu vou vir aqui, Effects and Presets, Posterize Time. Vou adicionar. E basicamente o que esse efeito faz é mudar o FPS da sua composição para o valor que você colocar aqui. Eu vou colocar aqui 12 FPS, porque isso vai fazer com que ele fique mais travadinho, mais truncadinho. E isso faz com que sua animação, seu vídeo fique muito mais estilizado, né? Fica muito mais legal. Eu, pelo menos, gosto bastante. Então, se você der play aqui, você pode perceber que ficou bem mais bonitinho aí. Ficou muito mais estilizado. Faz toda a diferença. Então, eu gosto muito de colocar sempre esse efeito de Posterize Time. Não só na camada como um todo, mas também algumas animações de letras também e tudo mais. Como é o caso dessa animação de tremidinha aí da letra que você tá vendo, né? E se você quiser aprender essa animaçãozinha aí que eu fiz aí no começo do vídeo, comenta aí embaixo que eu vou fazer um outro tutorial explicando como é que eu posso fazer algumas animações, como é que a gente pode fazer animações de texto, né, diferentes no After Effects, que vão deixar seus textos muito mais legais, muito mais dinâmicos e mais estilizados também. Bem, a dica de hoje foi basicamente esta. Se você quiser aprender mais coisas, pode pedir aí tutoriais nos comentários, eu vou dar uma lida em todos. Deixa o like aqui se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal também, para você não perder outros vídeos interessantes como esse aqui também, com dicas muito úteis que vai ajudar você não só a fazer vídeos mais bonitos, né, mais estilizados, mas também a melhorar seu workflow dentro do After Effects, tá? Então muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima.